Olá pessoal, a nossa live hoje é diretamente de Brasília. Queremos pedir a você, vereador, prefeito, membros da sociedade civil, que compartilhem. Nós vamos tratar de um tema fundamental para o Brasil, que vai envelhecer rapidamente e tornar-se a maior população a partir de 2030. Em janeiro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto criando o Fundo do Idoso, o Fundo Nacional do Idoso, o Fundo Municipal do Idoso, para prevalecer a partir de janeiro de 2020. Nós estamos em fevereiro. A razão dessa entrevista, nós estamos com Antônio Costa, que é o secretário nacional de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, exatamente para falar sobre esse trabalho, que é um dos mais importantes do Ministério da ministra Damares, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, porque nós temos dados estatísticos comprovados do envelhecimento da população. O secretário Antônio Costa, ontem, numa audiência que tivemos com ele nos citou que o exemplo de Porto Alegre, a população mais 60 está maior do que a população de 0 a 14 anos. Secretário, é uma alegria tê-lo aqui em nossa live. O Estado de São Paulo, mais uma vez, pretende sair na frente com as ações do governo federal e nós estamos prontos e dispostos a trabalhar junto aos vereadores e prefeitos dos 645 municípios para a criação deste fundo e, com isso, ter um olhar mais crítico no município com relação à vida, à qualidade de vida e os direitos da pessoa idosa. Boa tarde, prazer em tê-lo aqui conosco. Quero cumprimentar a todos de São Paulo e agradecer pela oportunidade de estar participando desse momento tão importante de comunicação e divulgação daquilo que os municípios, as câmaras de vereadores possam desenvolver nas suas comunidades. Nós estamos diante de um crescimento do envelhecimento que já tinha sido preconizado a partir do ano 2000, quando a Organização Mundial de Saúde já apontava que o envelhecimento no nosso país e também no mundo acompanharia dados realmente crescentes. Hoje a população brasileira, no que tange ao envelhecimento, apresenta dados que vão exatamente contrapor tudo aquilo que não se foi feito nessas 2 décadas. Por exemplo, a partir do ano 2000, quando a Organização Mundial de Saúde aponta que o Brasil teria um crescimento do seu envelhecimento, não houve nessas 2 décadas uma política nacional que pudesse implementar a nível de municípios, a nível de estados, algo que pudesse corresponder a esse aumento da população nos municípios. E hoje o grande desafio da nossa secretaria é exatamente esse de promover junto aos municípios instrumentos de políticas públicas para que eles, diante do momento desfavorável que estamos vivendo, com a grande crise financeira que assola o nosso país, a falta de recursos nos municípios para desenvolver equipamentos de políticas públicas, em especial para a pessoa idosa. Dentro desse contexto, estamos envelhecendo, o Brasil está envelhecendo e é necessário que os municípios possam promover instrumentos locais para tirar do seu orçamento público aquela sobrecarga que muitas das vezes tem o prefeito, as próprias câmaras de vereadores, para investir na pessoa idosa. Pensando nisso, o presidente Bolsonaro assinou, em janeiro de 2009, a Lei 13.797, que permite, nos fundos municipais, que as entidades físicas e jurídicas possam depositar nesses fundos para obter a isenção, agora no ano base de 2020, dos seus impostos de renda. O que a gente percebe, há um grande desafio. O primeiro desafio é que muitos municípios não têm os seus fundos municipais da pessoa idosa. E é preciso ter o conselho também antes, né? Preciso, em segundo lugar, ter os conselhos municipais da pessoa idosa. O fundo municipal, ele passa a ser um instrumento importante para captar recursos para que no próprio município se desenvolva atividades a favor da pessoa idosa. Então, essa nova possibilidade
que o governo Bolsonaro está concedendo aos municípios de isenção no imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, vai proporcionar aos municípios que desenvolva de forma imediata a criação dos seus fundos, Fundo Municipal da Pessoa Idosa, mas para que, primeiramente, possam reativar os seus conselhos da pessoa idosa, aqueles municípios que ainda não têm esses conselhos, que possam criar esses conselhos, e através de uma lei municipal é criado também o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, um instrumento importantíssimo para a captação de recursos para desenvolver as políticas da pessoa idosa nos municípios. Como nós falamos em tempo real com os prefeitos dos estados, a nossa presidente executiva, Silvia Mello, já está distribuindo esse comunicado aos prefeitos, e o modelo do projeto de lei criando o Fundo Municipal do Idoso estará disponibilizado no site da UVESP para o Estado de São Paulo e no site da União de Vereadores do Brasil para todos os 5.570 municípios brasileiros. Veja a importância desse fundo e a importância dos conselhos municipais. Nós temos dados aqui, que são publicados pelo secretário Antônio Costa, que diz o seguinte: até 2060, o percentual de pessoas com mais de 65 anos será 25,5%, ou seja, 1 em cada 4 brasileiros. O crescimento da taxa de envelhecimento no Brasil no período de 2010 a 2060 é que nós temos esse dado. Previsão para o aumento da expectativa de vida: homem de 85 a 90 anos e mulher de 90 a 95 anos. Portanto, Conselho Municipal do Idoso, em consequência, a criação do Fundo Municipal do Idoso, que terão verbas, esses fundos criados, terão verbas também do governo federal, de programas de vida saudável para a população, de empresários que terão desconto no imposto de renda. Aliás, o secretário nos informou, e ele vai agora confirmar, que já está elaborado um termo de parceria com o Conselho Nacional de Contabilidade, com os Conselhos Regionais de Contabilidade, ou seja, o Conselho Nacional e os regionais nos estados, para informar os seus clientes da preparação do imposto de renda. Secretário, esse convênio já está assinado e prevalece já nessa declaração que começa agora em março? A nossa preocupação é que fizemos o ano passado uma campanha bastante intensa junto aos municípios. Nós temos hoje, dos 5.500 e poucos municípios brasileiros, somente 1.900 municípios que possuem conselhos municipal da pessoa idosa. E o que nos surpreende que dentro desses 1.900 municípios que possuem conselhos, somente 564 conseguiram o cadastro junto à Receita Federal. Então, esse número é muito baixo diante do número de conselhos municipais que nós temos. Então, a partir de agora, aqueles fundos que fizeram dentro do tempo regulamentar, em 2019, a sua regulamentação pela Secretaria e através da Receita Federal, já terão agora, no imposto de renda com ano base 2019 e 2020, condições de trabalhar junto aos conselhos de contabilidade dos seus municípios para verificar se o seu conselho está realmente cadastrado na Receita Federal, e se tiver cadastrado na Receita Federal, ele poderá fazer uma grande campanha no seu município para que haja dedução tanto das pessoas físicas como jurídica para fazer esse aporte ao fundo municipal. Aquele município que ainda não tem o fundo municipal, é importante que possamos trabalhar agora em 2020, porque no ano base de 2021 ele poderá ter esse aporte. Há uma série de regulamentos que precisam ser colocados. A nossa secretaria está à disposição no site do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. Quando você acessa a pasta da secretaria, tem lá colocado o manual do fundo, que você pode tirar todas as suas dúvidas e também estabelecer conosco um contato direto para que nós possamos incentivar os municípios para criar conselhos municipais da pessoa idosa, para defender os direitos, a proteção dos idosos nos municípios e também captar recursos através da criação do fundo.
o crescimento da população idosa no nosso país está surpreendendo, porque muitos municípios não têm políticas públicas para cuidar dessa parcela preciosa da população. E eu quero até dizer que em alguns municípios, é essa parcela que está sustentando a economia desse município por conta dos aposentados. Então, de forma que é um grande filão político, o prefeito, o candidato a prefeito, o vereador, candidato a vereador nessas próximas eleições, em especial no estado de São Paulo, possam colocar nas suas propostas de trabalho algo que venha trabalhar a política municipal do idoso em cada comunidade do estado de São Paulo. Isso é muito importante. Os idosos são formadores de opinião. Sim. Eles são realmente agentes políticos importantes. E nós esperamos contar com todos os prefeitos, com todos os vereadores, para essa grande campanha que estamos trabalhando já em 2020. Secretário, apenas para a orientação daqueles que vão ter que preparar esse projeto e criar o fundo. Para a existência do Fundo Municipal do Idoso, é necessário que se tenha o conselho formatado. É verdade. Primeiro começa pelo conselho, através do conselho é um projeto de lei que é enviado à Câmara Municipal de cada município, cria-se o conselho e depois, através também de uma autorização de lei da Câmara Legislativa, cria-se o fundo com CNPJ próprio, do próprio Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e a partir daí o município começa a trabalhar junto às associações comerciais, associação industrial, o próprio setor de contabilidade do município, diante do convênio que nós já fizemos um termo de parceria com o Conselho Federal de Contabilidade em todo o país, que está trabalhando realmente e nos ajudando e informando através dos seus contadores como fazer a isenção do imposto de renda depositando nos fundos. Para o estado de São Paulo, nós esperamos que todos os municípios venham a aderir a essa nossa proposta, porque é uma maneira do prefeito também ter recursos para aplicar na política da pessoa idosa e não retirar dos seus cofres públicos, que já estão bastante fragilizados, e que possam ter no seu município uma política forte para que essa população seja acolhida com respeito, seja acolhida da forma devida, como merece a pessoa idosa no nosso país. Secretário, é evidente que a criação desse fundo ele está dentro de um guarda-chuva que é o programa Viver, Envelhecimento Ativo e Saudável. Então, nós já, neste primeiro momento dessa live, discutimos que é preciso que os municípios tenham o Conselho Municipal do Idoso. A partir da legalização do Conselho Municipal do Idoso, felizes aqueles que já têm, cria-se o Fundo Municipal do Idoso. A criação do Fundo Municipal do Idoso, você pode pegar todos os detalhes no site do Ministério da Família, do Ministério da ministra Damares, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E também da Secretaria. E disponibilizados também nos sites nacional da UVB e no site da UVESP para o Estado de São Paulo. Portanto, não haverá como não ter informações a respeito da criação desse fundo. O vereador, o prefeito que tiver esta visão, é uma visão de longo prazo, preparando o município para receber as pessoas idosas com saúde e com qualidade de vida. Secretário, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre o programa Viver, Envelhecimento Ativo e Saudável. O programa Viver é o primeiro programa da nossa secretaria, com orientação da ministra Damares, a partir do ano de 2019. Já temos vários municípios no estado de São Paulo que já estão trabalhando essa proposta. São municípios que recebem, através de doação da secretaria, um quadro de computadores para que o município possa desenvolver lá no seu local, onde está o centro de convivência, onde os idosos se reúnem, o programa de inclusão digital desses idosos. Colocando o programa digital para as pessoas idosas, além do aprendizado na era da informática, nas redes sociais, o idoso vai ter também conhecimento dos seus direitos através do Estatuto do Idoso. Dados nos preocupam porque em cada 10 idosos, somente 2 ou 3 têm conhecimento dos seus direitos. Esse programa também trabalha a educação financeira para orientar os nossos idosos quanto à questão dos consignados,
o que é hoje uma preocupação nossa, uma preocupação de todo o Estado brasileiro, porque a maioria dos nossos idosos estão comprometendo-se suas rendas nos chamados consignados. E isso tem gerado um fator bastante desagradável, que é a violência. E essa violência tem ocorrido no seio familiar. Outra parte que o programa Viver trabalha é o programa da mobilidade. Nós instalamos no ano de 2019 aproximadamente 101 programas em vários municípios brasileiros, inclusive no estado de São Paulo, e o sucesso desse programa tem sido bastante positivo, porque os municípios que estão instalando estão tendo um acolhimento muito mais importante com as pessoas idosas. É um programa desenvolvido para a pessoa idosa no próprio município. E outra parte importante, que é os municípios que estão recebendo o programa Viver, Envelhecimento Ativo e Saudável, passa a ser também municípios que vão trabalhar conosco numa rede de investimentos que a Secretaria, o próprio Ministério vai fazer, junto ao Parlamento Brasileiro, com emendas parlamentares, envolvendo o turismo para a pessoa idosa, que é a aquisição de ônibus, o equipamento dos conselhos com veículos, computadores, salas, para que os conselhos municipais possam também ter condições de trabalho nos seus municípios, e apoio também às ILPIs, que são as instituições de longa permanência. Então, o que nós queremos é levar para os municípios uma grande proposta de acolhimento naquilo que é hoje, com toda certeza, um fato novo, porque a população brasileira está envelhecendo. E os municípios precisam trabalhar a prevenção, o envelhecimento ativo e saudável da sua população idosa, que eu já posso adiantar que agora em 2020 será mais de 1/3 em cada município a participação desses idosos. Então nós temos que acolher esse novo crescimento do envelhecimento com programas, e para isso o município precisa já começar a trabalhar essa proposta do Programa Nacional da Pessoa Idosa. Secretário, o Fundo do Idoso, ele certamente receberá a atenção de todos os prefeitos do Brasil e dos vereadores também. O vereador tem a condição de estimular no seu município, através das instituições como Rotary, Lions, instituições que reúnem a sociedade, ou sindicatos, associações, tanto do comércio quanto associações, a Sociedade Amigos de Bairro, enfim. O trabalho do vereador é esse, é de propagar políticas públicas, é de ajudar na formatação de projetos de leis que favoreçam, neste caso que nós estamos tratando aqui, a pessoa idosa. E você que chegou agora, nós estamos com o secretário Antônio Costa, Secretaria dos Direitos, Promoção e Defesa, Secretaria Nacional de Promoção, Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que faz parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é da ministra Damares. Esta secretaria de Antônio Costa, o mineiro que veio para participar deste grande trabalho de promoção humana, a secretaria está com foco na atenção que os municípios devem dar à pessoa idosa. Diante dessa estatística, e quem tem dúvida da estatística, consulte. O SEAD, por exemplo, no estado de São Paulo, já apontou as regiões onde o envelhecimento será mais rápido que no Brasil. Região central do estado de São Paulo, o envelhecimento será, na média, maior do que o envelhecimento no território brasileiro. Portanto, é preciso atenção a esse público. Agora, secretário, falava-se muito no passado na questão de assistência social. Creche para os idosos, cuidadores para os idosos. Agora tem um olhar mais acentuado para a empregabilidade, principalmente pelo fato de que a perspectiva de vida hoje pode atingir, como vimos aqui no dado, até 90 anos, 95 anos. A empregabilidade está no foco da secretaria também? É verdade. O que nós estamos percebendo é que as aposentadorias, de acordo com a nova lei da Previdência, elas vão ocorrer a partir dos 65 anos, em especial para os homens, não é? E a expectativa de vida do envelhecimento brasileiro, a mesma forma que cresce o número de idosos que irão envelhecer, há uma expectativa positiva que haverá um envelhecimento maior, ou seja, a expectativa de vida nos homens na faixa de 87, 88 anos,
e para as mulheres acima de 92, 93 anos. O que fazer então com essa faixa dos 65 até os 80? Então nós estamos criando, junto aos estados brasileiros, em especial os órgãos que cuidam das indústrias, do comércio, para que possamos criar de uma forma mais efetiva oportunidades para que o idoso que está aposentado venha voltar novamente ao campo de trabalho, para que ele não fique ocioso e para que ele possa contribuir também com as suas ideias, com a sua experiência, naquilo que ele tem conhecimento nas empresas. Nós pretendemos promover ainda, no primeiro semestre, um grande encontro com os órgãos que detêm a empregabilidade no nosso país, para criar um instrumento que possa permitir que aqueles idosos capazes, que ainda têm total disposição de ir para o trabalho, que se prepararam para o envelhecimento ativo, mas que hoje estão ociosos, que possam ter o seu lugar ao sol. Em especial no estado de São Paulo, que tem uma gama enorme de indústria, onde o comércio é mais potente, para que esses comerciantes, esses industriais, possam ter um ganho social, colocando nas suas empresas e dando oportunidade àqueles idosos que já tiveram um passado de contribuição, mas ainda estão na ativa e que precisam voltar ao seu trabalho. Secretário, haverá em algum momento capacitação orientada pelo Ministério, pela Secretaria, para os municípios com relação a todas essas ações que se deve ter na proteção da pessoa idosa? Quando o município adere ao programa Viver, nós temos um programa de capacitação daqueles agentes que vão cuidar do programa e envolve todo esse complexo da política nacional da pessoa idosa. Nós, quando entregamos o programa Viver, a gente entrega com um sistema de capacitação para que ele possa desenvolver no seu município parcerias com as universidades, parceria com os órgãos locais sociais, Rotary, Lions, Associação Comercial, outras entidades que queiram colaborar para a inclusão da pessoa idosa, e dentro desse contexto é que deve sair as oportunidades nos municípios, através de parcerias com o comércio local e com as indústrias, a oportunidade de ter um ganho social colocando algum idoso na indústria ou no comércio que venha colaborar também com o nosso sentimento da empregabilidade. Então, o programa Viver, ele trabalha essa roda, é uma roda de parcerias para que o idoso tenha naquele local oportunidades de estar participando novamente da vida ativa, que não fique na sua casa, que tenha conhecimento até da informática, até para que ele possa hoje voltar ao trabalho. Hoje nós sabemos que sem informatização a gente não consegue trabalhar mais, né? Todas as empresas, todo o comércio depende da informática. E o programa Viver trabalha justamente isso, a inclusão daqueles que ainda não têm um grande conhecimento para que aprendam. E dentro desse aprendizado vão ter oportunidade de ter em alguma indústria, algum comércio, um local para ele voltar a trabalhar. Secretário, para informação, porque nós estamos tratando aqui de 3 assuntos básicos, que é a criação do Conselho Municipal do Idoso. É assustador o número de municípios que ainda não tem esse Conselho Municipal do Idoso, portanto, não pode participar desse fundo. É preciso que haja um choque de realidade dos agentes públicos brasileiros para que pensem nessa população. Política voltada para a pessoa idosa. Então, nós estamos falando do Fundo Municipal do Idoso, que precisa ser atrelado ao Conselho Municipal do Idoso. Estamos falando do programa Viver, Envelhecimento Ativo e Saudável, criado pelo Ministério e impulsionado pela Secretaria. Secretário Antônio Costa, o programa Viver, para que o município participe, ele precisa ter o conselho ou independe? Não, para participar do programa Viver, de acordo com o decreto, porque o programa Viver hoje ele é um programa de Estado, é necessário que o município tenha o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, porque é o conselho que vai fazer parceria com o programa, é o conselho que vai fiscalizar, é o conselho que vai trabalhar todo o sentimento de desenvolvimento das políticas públicas em cada município. E com um detalhe, hoje, com a nova regulamentação que o presidente Bolsonaro concedeu, o novo decreto de regulamentação dos fundos,
os fundos municipais podem também, com a aprovação dos conselhos, retirar recursos para manter as ILPIs naqueles municípios que estão passando dificuldades. As entidades de acolhimento de idosos no nosso país, e o Estado de São Paulo tem um enorme número dessas entidades, que eram antigamente chamadas de asilos, né? E hoje a gente tem uma nova denominação, que é a Instituição de Longa Permanência. Através de recursos depositados no fundo, o Conselho reunindo e havendo bastante coerência, a entidade local pode receber do próprio fundo recursos para a sua manutenção. Porque hoje manter um idoso numa casa dessa tem um custo alto, não é? E as entidades que estão cuidando estão passando por dificuldades financeiras, e há uma proposta nossa, através da ministra Damares, de buscar um acolhimento melhor no orçamento da União para que essas entidades possam ter também o aporte do governo federal. Então, de formas que nós temos que colocar nos municípios políticas públicas que venham promover, que venham proteger a defesa dos nossos idosos. Secretário, o senhor aí trata de uma verdade verdadeira, como assim dizer, os asilos, os antigos asilos e essas casas de longa permanência hoje, no estado de São Paulo, passam por dificuldades. E muitas delas, nós temos conhecimento, a olhos vistos, precisam do carinho, da atenção das famílias que levam até alimentos e remédios para as pessoas que estão acolhidas nesses centros de longa permanência. Então, o senhor acaba de trazer uma excelente notícia, que a criação desse fundo abre um leque de oportunidades para que o idoso não fique desamparado. Aliás, secretário, nós estamos vendo aqui no programa Viver, Envelhecimento Ativo e Saudável, os itens que o senhor colocou aqui, que eu quero repetir. A tecnologia, que é para a empregabilidade. A educação, com foco para qualificar a convivência familiar e comunitária, a importância do idoso viver em comunidade. A saúde, disseminar informações. Nesse aspecto, nós temos procurado, e assim faremos, se Deus quiser, em parceria com a Secretaria do Senhor, uma série de eventos no estado de São Paulo, porque nós temos médicos como o Dr. Norton Saeg, que é especialista na questão do Alzheimer, da doença de Alzheimer, para orientar a família quando o Alzheimer já está instalado e orientar a família também quando o Alzheimer começa a dar os primeiros sinais, que é uma das demências existentes de maior dificuldade para a pessoa, mas com dificuldade maior ainda para a família, ter que ser preparada para estar ao lado dessa pessoa com Alzheimer. Então, este foco eu estou sentindo que o seu trabalho, a sua secretaria, a secretaria do Antônio Costa, aqui sob o guarda-chuva do Ministério da ministra Damares, está focado para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. É isso que nós podemos traduzir. Tudo o que o senhor falou aqui, eu gostaria até que quem agora está conosco compartilhe essa live, porque estará prestando um grande benefício às pessoas que trabalham com a assistência social, com o emprego, com os cuidados, com a geriatria, com médicos que precisam entender a importância de ter uma política de saúde voltada também para a pessoa idosa, em razão desses números já citados pelo secretário. Portanto, secretário, nós desejamos sucesso, que Deus o abençoe nessa missão. É uma missão muito importante, nós sabemos, nós temos caso na família de Alzheimer. Isto significa entender na própria carne o que é importante, que haja cuidados médicos, que haja família preparada, mas principalmente aí nós pretendemos, ou melhor, nós queremos que se atue em parceria com o SENAC, por exemplo, a formação de cuidadores e cuidadoras para esse público. Nós queremos, nessa oportunidade, eu principalmente em nome de todos da Secretaria, eu creio que a ministra Damares também gostaria de fazer esse agradecimento, essa oportunidade que nós estamos tendo para o Estado de São Paulo de mostrar a grande realidade que nós estamos vivendo. O país está envelhecendo e é necessário que os municípios assumam dentro das próprias políticas municipais essa proposta da política nacional em promoção e defesa da pessoa idosa. Os idosos são formadores de opinião
eles vão viver mais. Então o município precisa se preparar para acolher essa nova realidade. Acolhendo essa nova realidade, prevenindo o envelhecimento, nós vamos evitar que os nossos idosos acarretem um grande número que temos hoje na saúde pública, em especial nos municípios, com a aquisição de medicamentos, consultas. Então nós temos que trabalhar esse idoso para que ele tenha um envelhecimento ativo e saudável. E é no município onde tudo acontece. Por isso que a gente gostaria de ter os municípios como parceiros, e eu agradeço nessa oportunidade, volto a dizer, que estamos juntos, né? Nesse novo tempo que o Brasil está vivendo, para que possa proporcionar aos nossos idosos um envelhecimento ativo e saudável. Secretário, eu quero agradecer a sua participação aqui em nossa live e lembrar o que é muito importante, que você pode contribuir. Você que é vereador, nos assiste agora, você que é prefeito conosco agora, a sociedade civil que quer participar, que quer ajudar a construir um Brasil cada vez melhor, que quer manter as tradições da família, que quer levar civismo, respeito e educação às pessoas, por favor, compartilhem essa live. E eu quero aproveitar aqui, o secretário Antônio Costa, ao cumprimentá-lo, agradecer também à ministra Damares, que, através da secretária Cristiane Brito, convidou a União de Vereadores do Estado de São Paulo, a União de Vereadores do Brasil, para participar da caravana do Ministério que vai à ONU em março, no dia 8 de março, para discutir o papel da mulher, a mulher na política, a mulher como dignidade, e a nossa presidente executiva, Silvia Mello, assim que chegar o convite do Itamaraty, ela estará participando dessa caravana para que de viva presença e viva voz se saiba o que está a nível mundial trabalhando para que a mulher tenha uma participação mais efetiva. Convém aqui lembrar que a mulher hoje representa 52% da população brasileira. Em igual número são as mulheres que vão votar agora em outubro para eleger o seu prefeito, eleger o seu vereador. E a mulher quer saber quais são as políticas públicas para ela. A mulher quer saber, está sendo combatida a violência? O feminicídio no município, ele não está no número geral? A mulher quer saber se ela tem direitos iguais aos homens. E é a maior população do Brasil. Portanto, secretário, muito obrigado pela sua presença aqui, o seu raciocínio, as suas palavras, as suas informações. Certamente, com a nossa contribuição, que nós pretendemos dar com humilde contribuição da UVESP, os municípios de São Paulo sairão na frente com o fundo e com a participação no programa Viver, Envelhecimento Ativo e Saudável. Muito obrigado e muito obrigado por nos receber aqui em sua casa, em Brasília. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos e até quarta-feira, às 18 horas, se Deus quiser.